Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Você está feliz? Amém? O tema que nós vamos falar hoje é um tema bem recorrente. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, de 4 a 7, é um texto que a maioria de vocês já ouviu falar. O título da nossa mensagem é: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus diz, no próximo slide: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nessa noite eu queria explorar com vocês esse texto de Paulo, a carta de Paulo a Filipenses. Mas é incrível quando nós falamos da ansiedade. E nós vivemos um mundo que existe uma pandemia de ansiedade. As pessoas andam ansiosas por tudo. Segundo a OMS, a ansiedade, ela já é um dos grandes males e que provoca doenças terríveis nas pessoas. O transtorno da ansiedade, ele é terrível. E um estudo recente, amados, ele fala que mais de 200 mil calouros, estudantes que estavam fazendo vestibular, eles tiveram problemas terríveis relacionados à saúde mental deles devido à ansiedade. E um outro estudo bem recente também, ele fala que as nossas crianças, os pequeninos, eles têm o mesmo nível de ansiedade do que as pessoas adultas tinham na década de 50. E aí quando a gente fala um pouco de ansiedade, qual é a causa? O que tem feito as pessoas mudarem tanto o seu comportamento em relação a terem crises de ansiedade? Talvez uma das causas sejam relacionamentos afetivos. As pessoas já não têm mais tempo para aquele tempo de família que antigamente se tinha. É uma correria desenfreada. Uma outra situação também que pode nos levar à ansiedade: nós vivemos como marionetes da tecnologia. Uma pessoa, ela interage em torno de 2.617 vezes no smartphone, no telefone dela. Nós não paramos, nós acordamos pela manhã, 6h30, nós vamos até o final da noite, naquela ânsia, naquela correria. Isso tudo gera ansiedade. Desafios pessoais, nós colocamos a régua tão alta que gera ansiedade. Alguém poderia pensar: como nós cristãos, será que nós estamos isentos de preocupação? Será que nós estamos isentos de preocupação? E Paulo, ele diz que nós não estamos. E quando a gente lê aquele texto de Paulo, a sensação que nós temos é que Paulo perdeu a noção. Como a gente pode ter uma vida sem ser ansioso?
E é isso que nós vamos estar esmiuçando hoje aqui nesta noite. A presença, querido, a presença da ansiedade, ela é inevitável. Ser prisioneiro dela é opcional. A presença da ansiedade é inevitável, mas você ser prisioneiro dela é opcional. Quando nós damos o controle da nossa vida ao Senhor, nós dormimos melhor, nós temos uma saúde melhor, nós acordamos alegres, nós enfrentamos os nossos medos, e Ele nos ensina a encontrar a saída em situações difíceis. Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. Jesus acalmou a tempestade. Ele pode acalmar a tempestade da tua mente. Jesus, Ele trouxe paz no coração dos discípulos. Ele pode trazer paz no seu coração nessa noite. É incrível, queridos, mas a ansiedade, ela aumenta na medida que nós perdemos o controle. A ansiedade, ela começa a aumentar muito quando nós perdemos o controle de certas situações. Quando vem o desemprego, quando a doença chega de repente, quando você estuda para o vestibular, para os jovens aqui, e quando você olha e às vezes as questões são totalmente diferentes. Alguns anos atrás, eu tive uma situação de ansiedade muito, mas muito grande. Eu tenho 2 filhos, um deles está aqui hoje, o Felipe e a Amanda. A Amanda não está aqui, mas a Amanda era muito pequena, ela tinha em torno de 6 ou 7 anos, e determinado dia, nós estávamos em casa, e eu pedi para ela ver, era uma cena que estava passando na televisão, e ela falou: pai, eu não consigo, embaralha muito a minha vista, eu não consigo ver o que está passando. E aquilo me chamou a atenção, e naquela semana nós marcamos um oftalmologista para Amanda, e quando nós fomos lá no médico, na oftalmologista, ela fez o exame, aquele exame que a maioria de vocês já, acredito que já fez. Você fica sentadinho ali, e ele coloca umas letras, né? Uma letra pequenininha, e a Amanda, ela tá, não estou enxergando. A letra foi aumentando, não estou enxergando. Não estou enxergando. E a letra ficou grande e ela não estava enxergando. E aí a médica falou: pai, fica aqui um pouquinho que eu vou levar a Amanda para fazer alguns exames. Ela foi e ficou algumas horas lá naquela clínica, fez tomografia, diversos exames. E naquele momento a ansiedade veio forte. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certa. Quando a médica vem, ela fala: pai, infelizmente a Amanda, ela tem um problema sério no olho esquerdo. E esse problema ele deveria ter sido tratado quando ela era pequenininha, 1 ano, 2 anos, né? Com essa idade agora não tem mais o que fazer. Esse olho dela, provavelmente ela não vai ter a visão quando ela for uma jovenzinha. E você imagina um pai recebendo uma notícia dessa. Você fica sem chão. A ansiedade foi lá em cima. A ansiedade aumenta quando nós perdemos o controle. E quando eu saí com a Amanda ali naquele consultório, tinham diversos diplomas, aquela médica. Ela tinha feito especialização na Alemanha, outros cursos nos Estados Unidos. Então era uma médica muito conceituada. Ela era especialista em algumas áreas da oftalmologia. E quando eu saí dali, a gente chegou em casa e eu falei para Elis, né? Falei: puxa, a situação não é boa. Nós começamos a orar. E no outro dia é incrível como Deus levanta pessoas, como Deus levanta
guerreiros para estarem conosco. Uma irmã bate lá em casa e café vai, café vem, e a gente expôs para ela o que estava acontecendo. Ela falou: a gente vai orar, vamos colocar diante de Deus. E quando ela começa a orar, a presença de Deus foi muito grande. E ela fala: a vitória já é de vocês. O médico dos médicos assumiu o controle. O médico dos médicos assumiu o controle. Naquele momento, nós tivemos a certeza que a Amanda ia ser curada. Eu lembro que eu fechava os olhos e a primeira coisa que vinha na minha cabeça era aquele consultório daquela médica com um monte de diploma. E começou a vir uma outra imagem na minha mente. Era eu diante do Senhor, e no consultório do Senhor existiam diplomas muito maiores. Curou leprosos, curou paralíticos, andou sobre as águas. E nós voltamos lá na semana seguinte, 2 semanas depois, nós fizemos jejum, estávamos orando, e foi muito incrível que nós sentamos no mesmo lugar, e a médica: pai, por que você veio de novo aqui? Por que você veio fazer o exame? Eu falei: eu estou com algumas dúvidas, será que é possível fazer? E ela, com aquela insistência, ela: então tá, pai, vamos fazer esse exame. E a gente começou a fazer os exames, e ela começou dessa vez do inverso. Ela colocou as letras grandes e a Amanda, letra A. Foi diminuindo, e ela colocou uma letrinha muito pequenininha que eu que estava ali do lado, eu não conseguia enxergar, e a Amanda, letra C. Deus, Ele pode, Deus, Ele cura. Aquilo que era impossível, Deus, Ele cura. A sua ansiedade diminui à medida que você passa a conhecer o seu Pai querido. A sua ansiedade diminui à medida que você conhece o seu Pai. Um Pai que reina, um Pai que é eterno. A resposta de Deus para tempos difíceis sempre foi a mesma. O céu tem um trono e esse trono está ocupado. Essa foi certamente a mensagem de Deus ao profeta Isaías. Durante o século 8º a.C., a tribo de Judá, ela vivia sobre o reinado do rei Uzias. E eles tinham um certo bem-estar, um certo controle, devido ao reinado do rei Uzias. Ele reinou por mais de 50 anos. E a tribo de Judá, ela foi uma tribo próspera. Mas um dia o rei morreu. E as pessoas ficaram assustadas. As pessoas ficaram temerosas. O que aconteceria com esse povo de Judá, agora que Uzias estava morto? E no seu caso, o que acontecerá agora que o seu trabalho se foi? O que a sua saúde já não está tão boa? O que uma recessão na economia devido à pandemia chegou? Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Quando a calamidade vem, Ele usou Isaías para falar para o povo. E na palavra de Deus diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O trono de Uzias ficou vazio, mas o de Deus estava ocupado. O reinado de Uzias chegou ao fim, mas o de Deus não. A voz de Uzias silenciou, mas a de Deus continua forte.
Ele estava e está vivo no trono e é digno de adoração sem fim. Erga os seus olhos, querido. Não se perca em seus problemas. Tenha ousadia de acreditar que coisas boas acontecerão na sua vida. Tenha ousadia de acreditar que Deus estava falando com você quando disse: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A ansiedade passa à medida que a tua confiança aumenta. A nossa mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. A nossa mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. Encha sua mente da presença de Deus. No próximo slide, é possível alterar o slide? Isso, para o próximo. No nosso texto inicial, eu queria focar com vocês em 4 pontos que o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção em como, eu não gosto de usar a palavra segredo, mas eu vou usar. Ele nos ensina um segredo para diminuir e para controlar a ansiedade. E nesses 4 versículos, a gente vai focar bastante na palavra: alegrem-se sempre no Senhor, perto está o Senhor, ação de graças e a paz de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Há um tempo atrás, eu e a Elis, nós fomos acampar. Eu não tenho esse costume de acampar. E a gente foi acampar, eu emprestei uma barraca. E quando nós levamos a barraca para a gente foi para a praia de barraca. E a gente foi acampar, a gente era bem jovenzinho. E aí, queridos, eu tirei a barraca e a gente colocou lá no camping. E na barraca ela vem com 4 estacas. E as estacas dessa barraca que eu tinha emprestado eram 4 estacas grandes. Eram umas estacas grandes. E aí eu peguei o manual, vi como montava a barraca, montei e coloquei aquelas estacas e bati com uma pedra para afundar bem. Eram as estacas grandes. Eu falei: puxa vida, para que essas estacas tão grandes assim? Até parece que vai vir uma tempestade. Em época de verão, às vezes dá tempestade, né? Nós estávamos ali e não deu outra. Daqui a pouco começou a chover, chuva com vento, trovoadas, e a barraquinha, ela ia para um lado e para o outro. Mas aquelas estacas, elas acabaram segurando a nossa barraca. O mundo sabe como criar ventos fortes na nossa vida. Tempestades, dificuldades financeiras, doença, morte, luto, desemprego, crises no casamento, falta de sentido de vida. Alguém sabe onde encontrar abrigo para esses vendavais? O apóstolo Paulo, ele sabia. Quando você lê esse texto, quando Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor, a impressão é que ele está escrevendo esse texto em um hotel fazenda, num hotel 5 estrelas. Eu queria viajar com vocês agora. Nós todos aqui entramos no ônibus do Jesus é Mais, e a gente está indo, e nós somos levados a mais de 2000 anos atrás, e nós paramos em frente a uma prisão romana. E nessa prisão, quando o nosso ônibus para, em uma das janelas a gente vê Paulo. E Paulo está ali com as mãos naquela grade. Situação terrível, situação tenebrosa. Se você acha que as prisões de hoje são ruins, pelo que a gente vê na TV, você não tem ideia como eram as prisões romanas. Sem local totalmente insalubre,
ratos passando, baratas. As pessoas minguavam com um pãozinho e um copo de água durante uma semana. E a situação de Paulo ali era terrível. Eu consigo ver agora, no rosto de Paulo, cicatrizes terríveis, uma fisionomia abatida. Paulo, ele foi espancado. Ele levou 39 chibatadas em 5 ocasiões diferentes. Ele foi dado como morto. Ele provavelmente está quase cego. E além disso, ele espera o julgamento perante o imperador romano. E como se toda essa opressão não bastasse, Paulo também ele carrega o peso das igrejas recém-formadas. Algumas igrejas estão com problemas terríveis. O seu futuro é sombrio naquela cela. O futuro de Paulo é sombrio naquela cela. Contudo, quando nós lemos essas palavras, a sensação é totalmente diferente. Paulo ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. A prescrição de Paulo para a ansiedade começa com um chamado à alegria. Paulo usou todas as ferramentas quando ele escreveu esse versículo. E como se não bastasse, alegrem-se sempre no Senhor, ele vai e repete: alegrem-se. Esse versículo, amados, é um chamado não a um sentimento, mas a uma decisão de confiança de que Deus está no controle. Quando Deus está no controle das nossas vidas, nós podemos afirmar: alegre-se sempre no Senhor. Eu não sei o que vocês têm vivenciado nesses últimos dias, meses e anos, mas alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Deixa eu contar para você uma história. Existe uma canção na harpa cristã, uma canção bem antiga. Ela tem uma canção de 1870, 1880 mais ou menos. Horatio Spafford, ele vivia em Chicago com a sua família, e ele tinha 4 filhas. E no ano de 1871, ele era um advogado, ele era presbítero da igreja presbiteriana. E ele tinha uma condição financeira boa, e de repente, naquele ano em Chicago, existem diversos problemas, situações terríveis. E a situação financeira dele é abalada. Passando alguns meses, Horatio decide mandar a esposa para visitar alguns amigos na Inglaterra. E naquela época as pessoas viajavam muito de navio. Ele coloca a esposa dele e mais as 4 filhas naquele navio, e elas vão em direção a encontrar esses amigos. Horatio, na sequência ele precisava ainda resolver alguns problemas nas empresas que ele tinha. Isso aconteceu no final de novembro. Na primeira semana de dezembro, Horatio recebe um telegrama. De Ana, que era sua esposa. No telegrama dizia assim: a única que se salvou. A única que se salvou. E ele fica temeroso com aquilo, e ele tenta descobrir o que aconteceu. E aquele navio que levava a esposa e as filhas, ele colide com outro navio no oceano, e ele perde as 4 filhas. E Horatio vai ao encontro da sua família, da sua esposa. Ele programa a viagem, e quando ele viaja de navio, quando ele passa pelo lugar ali onde tinha sido aquela colisão, onde ele tinha perdido as filhas, ele escreve talvez uma das canções mais bonitas da nossa harpa, do nosso cenário cristão.
sou feliz. Se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com... Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. O nosso Deus é especialista em transformar tristeza em alegria. O nosso Deus é especialista em transformar tristeza em alegria. Ele transformou a tristeza de sexta-feira na alegria de domingo, na ressurreição. O nosso Deus é especialista. A primeira lição de Paulo, para vencer a ansiedade: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. O segundo versículo lhe diz assim: perto está o Senhor. E essa é a segunda recomendação de Paulo. Perto está o Senhor. Quando Isaac foi expulso da terra pelos filisteus e forçado a se mudar de um lugar para o outro, Deus apareceu para Isaac e fez lembrar. E Deus disse para Isaac: não tema, porque eu estou com você, eu estou perto. Não tema, eu estou perto. Depois que Moisés morreu, Deus aparece para Josué e diz: não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou com você por onde você andar, eu estou perto. Deus estava com Davi, Deus estava com Jacó, com Elias, com Sadraque, Misaque e Abdenego, dentro da fornalha, Ele estava perto. E então, queridos, na maior declaração, Deus, Ele diz assim: vocês podem me chamar de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus perto, Deus conosco. Não pense você que Deus está observando a tua situação à distância. Deus está perto, muito perto, tão perto como o ar que você respira. É interessante, amados, a passagem da multiplicação de pães. Jesus, ele pediu para os discípulos fazer o impossível. O que era o impossível? Alimentar 5.000 pessoas. Perceba nessa passagem que ele pede para Jesus mandar as pessoas embora. Jesus diz: vamos alimentar as pessoas. E os discípulos dizem: vamos mandar as pessoas embora, para elas se alimentarem nas vilas, nos vilarejos. Elas estavam inseguras, porém, a maioria deles já tinham visto os milagres de Jesus. Muitos viram Jesus curar leprosos, curar paralíticos, cegos. Eles já tinham andado com Jesus, mas eles estavam inseguros. Nenhum dos discípulos sequer pensou em pedir ajuda a Jesus. Agiam como se Jesus não estivesse ali. E o que acontece? Vem um menino, Jesus multiplica os pães, todas as pessoas se fartam. A ansiedade, ela diminui quando Jesus está perto. A ansiedade diminui quando Jesus está perto. Eu gosto de contar histórias. Sexta-feira agora eu fui almoçar na casa do meu pai. Meu pai tem 81 anos. E a gente estava almoçando, e daqui a pouco ele me traz na mesa a minha caderneta de escola. Faz tempo isso, essa caderneta era bem antiga. E aí eu estava folheando ela e vi que eu tinha uma nota
bem baixa em matemática. Eu não gostava de matemática. E aí eu lembrei de um certo dia que eu tinha que fazer uma prova de equações. Eu não sei se ainda existe equações de segundo grau, mas eu acho que eram umas equações difíceis. E eu não conseguia entender aquilo. Aquilo não entrava na minha cabecinha. E aí, queridos, meu pai chega e fala assim: você não está usando toda a tua força. Eu falei: como não estou usando toda a força, pai? Você não está usando toda a tua força. E aí ele pede licença, senta do meu lado, e com o jeito dele, ele começa a me ensinar de uma forma, uma didática, uma clareza, e eu consigo aprender. É tão bom quando a gente tem o Pai por perto. O nosso Pai está aqui hoje. Ele está aí pertinho de você. Você não precisa usar a sua força. Deus está aí do teu lado para te auxiliar, para te ajudar. E quando nós sabemos que Deus está perto, nós não podemos andar ansiosos por coisa algumas. Nós podemos calmamente apresentar nossas preocupações a Deus, porque Ele está perto, tão perto. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. O terceiro ponto que Paulo explica é ações de graça. E hoje, queridos, é tão comum, as pessoas falam aí em relação à gratidão, ação de graças, gratidão, você ser grato por aquilo que você tem, você ser grato pela sua família, você ser grato pela sua comida, gratidão, gratidão. E Paulo, ele nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. É incrível como Paulo, ele inseriu nesse versículo a expressão maravilhosa: com ação de graças, gratidão. Pessoas gratas normalmente são mais empáticas e perdoam mais os outros. Pessoas gratas demonstram menos inveja, materialismo e egocentrismo. A gratidão, ela melhora a autoestima e enriquece as relações, a qualidade do sono e a longevidade. E não é de surpreender que a terapia de Deus para a ansiedade inclui uma grande e deliciosa dose de gratidão. Quando eu era pequeno, nós íamos na casa da minha avó, e minha avó sempre cantava canções de gratidão. Em tudo, nós sentávamos para comer, tomar o café, comer um bolinho de chuva, e a avó falava: primeiro vamos dar graças, primeiro vamos agradecer. E no almoço, primeiro vamos dar graça, vamos agradecer. Gratidão, gratidão. Você tem sido grato a Deus por aquilo que Deus tem dado na tua vida? Eu queria fazer um exercício com vocês. Feche os seus olhos um minutinho. Reserve agora alguns minutos para trazer à memória situações de gratidão. Você consegue olhar para as suas bênçãos? O que você está vendo? Você vê a graça de Deus? Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ver Deus curando a minha vida. Deus, eu te agradeço por isso. Deus abençoando a minha família. Deus não deixando que o pão falte na minha mesa. Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ver Deus
me dando um neto que está chegando. Ao olhar para suas bênçãos, veja o que acontece. A ansiedade, ela pega suas coisas e sai de fininho pela porta dos fundos. A preocupação nega-se a compartilhar o coração com gratidão. Um agradecimento sincero acaba com o oxigênio do mundo da preocupação. Querido, se a sua felicidade depende do que você dirige, do perfume que você usa, da roupa que você veste, você entrou numa corrida chamada materialismo. Você não conseguirá nunca vencer. Sempre existirá um carro novo, sempre existirá uma roupa nova. E o exemplo de Paulo aqui é tremendo. Paulo lhe diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu sei estar feliz na tristeza, eu sei estar feliz na alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E aqui Paulo ele fala assim: aprendi o segredo. É como se Paulo nos chamasse e falasse assim: vem cá, eu tenho um segredo para você, eu vou te falar um segredo agora. O segredo de Paulo, ele não se concentrou numa lista de coisas que ele tinha, coisas materiais. Na lista de Paulo estava assim, quando ele fala: eu aprendi a viver contente, eu tenho a vida eterna, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o perdão dos meus pecados, eu tenho a certeza da salvação, eu tenho Cristo, e Cristo é suficiente. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele menciona nos 104 versículos, 40 vezes o nome de Jesus. A cada 2,5 versículos, em média, Paulo estava falando de Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seu único objetivo era conhecer Jesus. As riquezas não o atraíam. Aplausos não eram importantes para ele. O túmulo não o intimidava. Tudo o que ele queria era mais de Cristo. Em consequência, ele estava sempre contente. Em Jesus, Paulo encontrou toda a satisfação que o seu coração desejava. O contentamento, queridos, que temos em Cristo nos torna pessoas fortes. O que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você não tem na vida. Você tem Deus que é louco por você e as forças do céu para monitorá-lo e protegê-lo. Você tem a presença viva de Jesus dentro de você. E o quarto segredo que Paulo nos ensina aqui para vencer a ansiedade é a paz de Cristo. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Enquanto nós fazemos a nossa parte, enquanto nós nos alegramos no Senhor, enquanto nós buscamos o seu espírito de mansidão, enquanto nós temos um espírito de gratidão, Deus ele faz a parte dele. Ele nos concede a paz de Deus. Ele transfere a tranquilidade da sala do trono para o nosso mundo, o que resulta em uma calma inexplicável. Deveríamos estar preocupados, mas não estamos. Nós deveríamos estar chateados, mas somos consolados. A paz de Deus transcende toda lógica, todo entendimento, plano e esforço para explicá-lo. Deus assume a responsabilidade pelo coração e pela mente daqueles que creem nele. Deus ele assume a responsabilidade. A paz de Deus
quando nós aceitamos a Jesus e quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança nele. Martinho Lutero, ele escreveu: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Castelo forte é o nosso Deus. Sabe, queridos, uma coisa que acontece às vezes quando nós fazemos o acampa dentro ali no Kids, os pais, eles precisam deixar os filhos, mas eles precisam deixar uma declaração e assinar uma declaração de responsabilidade. Ou seja, se aquela criança tiver um problema, ou tiver uma alergia à noite, ou uma situação adversa, ela precisa ter um responsável para que o grupo que está ali gerindo, para que ele possa direcionar o atendimento para aquele pai, chamar o pai. Quando você aceita Jesus, como seu único e suficiente Salvador, Deus, ele pega o termo da sua vida e ele diz: a partir de agora, eu sou o responsável por ele. A responsabilidade sobre a tua vida, sobre a tua é minha. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele passa a ser o responsável pela tua vida. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Você foi ouvido no céu. Exércitos angelicais foram enviados. Reforços foram reunidos em teu favor. Deus, ele promete: brigarei com os que brigam com você. É forte isso, né? Eu brigarei com aqueles que brigam com você. Isaías 49, 26. É como se Deus dissesse assim, numa adversidade: espera aí, vai para trás aqui, essa luta é minha. Eu brigarei com os que brigam com você. Faça como Daniel, permaneça firme. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaltados, andam e não se cansam. Um anjo protegeu Sadraque, Misaque e Abednego naquela fornalha. Eles podem proteger você. Um anjo escoltou Pedro na saída da prisão. Eles podem tirar você da escravidão. A palavra de Deus diz: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11. O céu tem ajudantes para você, queridos. Você pode perder tudo e descobrir que não perdeu. Deus tem estado ao seu lado o tempo todo. Deus tem estado ao seu lado o tempo todo. Deus, ele nunca prometeu uma vida sem tempestades, mas ele prometeu estar ao nosso lado quando as enfrentamos. Alguns anos atrás, eu passei uma situação muito, mas muito difícil. Eu estava se preparando para ir para o trabalho, 6h30, 6h40, eu tinha tomado café, e naquela época eu trabalhava num banco, no HSBC, e quando eu termino de tomar o café, não é café aqui, tá? É água. Quando eu termino de tomar o café e fecho os olhos, quando eu abro os olhos, eu estou dentro da emergências médicas, daquele carro vermelho. Eu lembro de eu tomando café, e quando eu acordo, eu já estou deitado dentro daquele carro das emergências médicas, e ali o paramédico, eu estou todo imobilizado, e de um lado, quando eu olho, eu vejo a Elis segurando a minha mão, e do outro lado eu vejo a minha mãe, e eu não entendi nada. E a Elis falou assim: você
sofreu um acidente terrível. Você sofreu um acidente terrível. E eu não lembrava de nada. E a primeira coisa que eu fiz foi fechar os meus olhos. Lá em casa, quando era criança, a gente sempre recitava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi eu do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, nele eu confiarei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E quando eu fechava os olhos, eu comecei a recitar aqueles versículos. E eu abri novamente os olhos. E como eu estava todo imobilizado, a camisa toda ensanguentada, a primeira reação que eu tive é tentar mexer a ponta dos pés. E eu mexi uma ponta, mexeu. Mexi a outra ponta, mexeu também. Mexi a mão, também mexeu. Mexi a outra mão, mexeu. Tentei mexer um pouquinho assim, eu estava com colete cervical. Tudo está funcionando. E quando eu dei entrada naquele hospital, ali no Hospital Cajuru, já me levaram para fazer raio-x e fazer o curativo. Foram 9, 10 pontos do lado esquerdo. O neurologista que me atendeu, ele falou: situação grave, hein? E eu comecei a fazer aquela bateria de raio-x, de exames neurológicos. 10h30, quando foi meio-dia, eu já estava andando dentro do quarto. E eu queria ir embora. E eu lembro que o médico entrou no quarto e falou: você não pode, você teve um acidente terrível. Meu carro, ele virou uma bola de ferro. E eu, voltando um pouquinho, eu estava parado numa preferencial, e alguém furou a preferencial e bateu de frente no meu carro que estava parado e me jogou dentro de um valetão de um riachozinho. E o carro foi totalmente destruído. E aí, voltando lá para aquele quarto, em questão de 2, 3 horas eu estava andando novamente. A paz de Deus estava ali presente. E aí depois, queridos, passou alguns meses, 40 dias, 2 meses, próximo disso, eu fui até o pessoal do CIAT, que tinha me atendido ali no Carmo. Eu fui para agradecer eles e para exercitar a gratidão. Puxa, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, né? E aí ele falou, um dos meninos que estavam ali, um cabo, ele falou assim: você tem que agradecer aquele rapaz que te tirou lá de dentro. Eu falei: como assim? Ele falou: teve uma pessoa que, enquanto você estava agonizando, eu estava engolindo a língua, porque eu bati muito forte com a cabeça, na frente e na lateral. Ele falou: enquanto você estava agonizando, essa pessoa abriu a tua boca e puxou a tua língua, senão provavelmente você tinha morrido naquele dia. E eu fui procurar depois, tentar entender toda aquela situação. E as pessoas que chegaram naquele dia, que como o acidente foi um acidente feio, ninguém se lembrava. Eu perguntei para algumas pessoas de uma loja de autopeças que tinha próximo, se eles conheciam, ninguém viu quem era essa pessoa. Eu tenho certeza, queridos, que foi um anjo de Deus, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tem propósito na sua vida, queridos. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que tem atormentado a tua mente. Eu não sei quais os pensamentos automáticos que você tem, que tiram o teu sono, que fazem você ter tristezas, ser uma pessoa ansiosa. Mas Paulo, ele nos ensina hoje aqui: alegrem-se sempre no Senhor. Perto eu estou,
perto está o Senhor. Sejam gratos e a paz de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Deus está aqui, amados. Deus está aqui. O Deus que acalmou as tempestades é o Deus que pode acalmar a tempestade da tua mente hoje aqui. Talvez você me diga assim: puxa, pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Essa pandemia trouxe o desemprego na minha família. Em casa meu pai não tem condição de manter a família. Talvez nesses últimos meses você pegou um resultado de uma doença, que você ficou sem chão. Talvez o seu casamento esteja estraçalhado. Vocês não se entendam mais. Isso tem gerado ansiedade e sofrimento na tua vida. Mas eu queria te dizer uma coisa: o Deus do impossível está aqui. Ele está perto. Eu falo com você hoje nessa noite, Chacantarabate, Canturiandarás. Você que tem sofrido, você que entra naquele quarto à noite e não consegue dormir, que desperta antes do tempo. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Deus está mudando. Deus está virando a página da tua vida nessa noite. Ele está dizendo: ei, eu sou o responsável por você. Sou eu que cuido de você. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Vem tempo novo aí na tua vida, amado. Você recebe isso? Vem tempo novo aí. Você pode não estar entendendo nada agora, situação totalmente adversa, mas Ele está dizendo: vem tempo novo na tua vida. Vem tempo novo. Até hoje, aonde o diabo tripudiou na sua vida, a partir de hoje, marca esse dia. Marca esse dia. Ele começa a escrever uma nova história. Ele começa a escrever uma nova história na tua vida. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.